Olá, meus queridos intercessores, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Palavra Viva e no nosso curso aqui na Escola Bíblica sobre Ministério Profético. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre quem são os profetas. Os profetas são homens chamados por Deus. Na Bíblia, eram homens ousados, valentes e dispostos a tudo. Convencidos de que Deus os guiava, eles entregavam a palavra sem temor e com a maior convicção de que Deus estava ao seu lado. A primeira pessoa na Bíblia que recebe o nome de profeta é Abraão. Em Gênesis capítulo 20, versículo 7, Abraão é chamado de profeta. Mas a pessoa que organiza a função profética é Moisés. Nós podemos verificar isso em Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 19, e também no capítulo 34, versículo 10 de Deuteronômio. O sacerdote, ele recebia seu ofício por herança. Se a pessoa era descendente da tribo de Levi, automaticamente se convertia em levita. E se era descendente de Arão, era destinado ao sacerdócio. Então, os sacerdotes, às vezes, não eram levantados por Deus assim, da mesma maneira que os profetas, porque havia uma descendência, era uma linha de descendência. Agora, ambos os trabalhos eram obtidos por herança e nascimento, mas não era assim com o profeta. Então, tanto o ministério levítico quanto o ministério arônico eram obtidos por herança e nascimento. Os profetas não. Então, isso significa que filho de profeta necessariamente não seria profeta. O profeta era chamado por Deus. Nós temos um exemplo em Jeremias, no capítulo 14, versículo 14, e no capítulo 28, versículo 15, onde nós vamos ver que o profeta era chamado por Deus. Amós, por exemplo, foi chamado especificamente por Deus para essa tarefa. Lá em Amós, capítulo 7, versículo 1, e também do versículo 14 até o 15, do capítulo 7, onde Amós, ele mostra que ele foi chamado especificamente por Deus para exercer a sua função de profeta. Agora, outros profetas que foram chamados por Deus são Isaías, como ele mesmo testemunha, no capítulo 6, versículo 1, Ezequiel, no capítulo 1, versículo 1 e 2, e também no capítulo 2, versículo 3, e Oséias, no capítulo 1, versículo 1, são exemplos de profetas que foram chamados por Deus e compartilharam do seu chamado, Deram testemunho do seu chamado. O ministério profético não era um ministério que qualquer pessoa podia desempenhar, ok? Então o profeta, ele era levantado por Deus, chamado por Deus, ungido por Deus para o exercício do ministério profético. Bom, agora nós temos também os profetas em tempo integral e os chamados, profeta part-time, ou tempo parcial. Havia basicamente esses dois tipos de profetas. Os que diziam, o Espírito de Yahvé veio sobre mim. Estes recebiam a revelação ocasionalmente. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu falei. Mas havia também aqueles que sempre tinham a palavra de Deus. Estes estavam no Espírito de Yahvé permanentemente. Ambos os tipos de profetas, os de tempo integral e os de tempo parcial, eram cheios do Espírito no momento em que profetizavam. Vamos ver alguns exemplos. Azarias, antes de falar com o rei Asa, que estava voltando de uma guerra, ele diz que veio o Espírito de Yahvé sobre Azarias e ele profetizou. Segundo Crônicas, capítulo 15, do versículo 1 a 7. Josafá orou ao Senhor e veio o Espírito de Yahvé sobre Jaziel no meio da Assembleia. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 14. Esses profetas eram profetas de tempo parcial. Agora, vamos ver outros que estavam em tempo integral. Miqueias, ele diz, estou sendo cheio. Era como algo que havia iniciado no passado e que continuava. Miqueias, capítulo 3, versículo 8. Ezequiel diz, o Espírito entrou, capítulo 2, versículo 2, me levantou, capítulo
3, versículos 12 e 14. Davi, o Espírito veio desde aquele dia em diante sobre Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Muitos profetas se moviam em grupos. Temos conhecimento da existência de escolas de profetas. Eles viviam em comunidades. 2 Reis, capítulo 6, versículo 1. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Essas escolas tinham seu profeta, mestre, e eram dirigidos sob liderança de experientes homens de Deus. Ali, esses homens de Deus aprendiam de seus mestres tudo o que era concernente ao ministério profético. 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, e também 1 Samuel, capítulo 19, versículo 20. Eliseu voltou a Gigal e havia fome na terra. E os filhos dos profetas, que eram os discípulos dos profetas, estavam sentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então enviou Saul mensageiros para prenderem a Davi. Isso é 1 Samuel, capítulo 19, verso 20. Quando eles viram a congregação de profetas profetizando e Samuel a presidi-los, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Os aprendizes de profetas que estavam assentados diante de não perderam tempo, queriam desenvolver o chamado do profético que haviam recebido. Então, os aprendizes de profetas estavam sempre empenhados em aprender cada vez mais sobre a profecia. 2 Reis, capítulo 4, do versículo 38 ao 41, Eliseu voltou a Gilgal. Então, havia fome na terra, os filhos dos profetas estavam ali assentados à sua presença, né? Aí, então, Eliseu começa a ministrar aquele grupo de profetas. Essas comunidades, elas cresciam porque o ministério ia assumindo dimensões atraentes para aqueles que desejavam viver para Deus. Então, as escolas de profetas acabavam se tornando um ambiente onde aqueles que queriam ter maior intimidade com Deus, viver para Deus, podiam encontrar abrigo e aprender a desenvolver o seu ministério. Algumas dessas comunidades chegaram a ter até 100 profetas, de acordo com 2 Reis, capítulo 4, versículos 42 a 44. Vamos ver quais são os lugares onde havia escolas de profetas. Em Jericó, de acordo com 2 Reis 2, 5 a 7, era aproximadamente 50 profetas. Em Gilgal, 1 Samuel 10, 10, 2 Reis 4, 38. Em Ramá, 1 Samuel 19, 23. Em Betel, 2 Reis 2, 3. Em Samaria, 1 Reis 22, 10. 2 Reis 6, de 1 a 20. Em 2 Reis 4, 8 a 10, nós lemos: sucedeu também certo dia que Eliseu foi a Sunem, onde havia uma mulher que o reteve para comer. E todas as vezes que ele passava por ali, lá se dirigia para comer. E ela disse a seu marido: tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto sobre o muro e ponhamos-lhe ali uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que quando ele vier a nós, se recolherá ali. Muitos profetas eram sustentados pelo que recebiam do povo de Deus ou dos reis. Muitos profetas foram tentados pelo dinheiro, como é declarado em Miqueias capítulo 3, verso 11. Né? Os seus chefes dão sentenças por peitas, né? Suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Chegou um tempo em que a função profética foi se profissionalizando, e os verdadeiros profetas denunciavam os que haviam se desviado da verdade do seu chamado. Algo que ainda acontece, infelizmente, até os dias de hoje, né? Há pessoas que estão se servindo do seu ministério para ganhar dinheiro. Não que o ministro em tempo integral não deva receber de pessoas, de igrejas, de ministérios, né? Afinal de contas, a palavra de Deus também diz que aquele que prega o evangelho vive do evangelho, né? E ministros que realmente dedicam o tempo integral ao Senhor devem receber um salário digno pelo seu trabalho. Mas não podemos confundir as coisas e achar que podemos vender a unção
o ministério, o nosso chamado por dinheiro. Então, o profeta precisa ter essa consciência. Jesus deixou claro, de graça recebemos, de graça damos. O que recebemos de volta é apenas comprometimento das pessoas com Deus, né? Elas, primeiramente, antes de ofertar para um profeta, para um pastor, para um missionário, elas estão ofertando a Deus. Então, essa consciência deve estar sempre presente e nós devemos sempre lembrar que estamos vivendo neste mundo, tanto do ponto de vista do ministério profético, como qualquer outro ministério, nós estamos aqui para servir a Deus e as pessoas. Que Deus abençoe. Estaremos de volta em breve com mais uma aula do nosso curso de Ministério Profético, um treinamento para os intercessores, para os guerreiros de oração. Amém? Espero que você tenha gostado desta aula e que você possa continuar acompanhando as nossas aulas. Se você não assistiu a aula número 1, a aula número 2, pode ir na nossa playlist lá no treinamento para intercessores e acompanhar o nosso curso sobre Ministério Profético. Amém? Que Deus o abençoe, que você não se esqueça de dar o seu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais.